Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre autoconhecimento. E nessa aula a gente vai começar a conversar sobre pontos fortes. Por que eu falo começar? Porque serão várias aulas sobre isso. Mas essa é a aula introdutória para a gente começar a discutir sobre o assunto, começar a entender como conceitualizar o tópico, né, de buscar nossos pontos fortes. E antes que vocês se perguntem, e pontos fracos? O ponto fraco vai ser o secundário à discussão, assim, ele vai aparecer por consequência da reflexão, na verdade. Porque conforme a gente vai buscando pontos fortes, talvez vocês vão sentir falta de uma facilidade naquele ponto, entendeu? Então você começou a procurar histórias e começou a procurar situações em que você teria usado aquilo, em que você teria colocado aquilo em prática, percebeu que na verdade aquilo é uma situação de dificuldade para você, e você vai começar a identificar os pontos fracos nessa mesma busca. Então, a reflexão é mais ou menos a mesma, mas a gente vai focar muito mais em procurar o que a gente faz bem e vai perceber, por consequência, coisas que a gente não faz tão bem. Agora, antes da gente entrar realmente no quais são os possíveis pontos fortes, como que a gente vai refletir sobre isso, eu queria primeiro passar uma mensagem, ou passar um conceito muito importante para vocês, que na verdade eu aprendi com o livro do... alguma coisa com pontos fortes. Encontre seus pontos fortes, quais são os pontos fortes, não sei. Do Gallup Institute, que para mim aquilo foi muito assim, abriu muito minha mente a primeira vez que eu ouvi isso. Que é, na verdade, você só consegue atingir uma performance muito boa em algo que você já tem facilidade. E você deveria gastar mais energia se especializando e aprendendo e se desenvolvendo em coisas que você já tem uma facilidade natural. E não ficar gastando energia tentando corrigir pontos fracos. Porque quando uma coisa você tem dificuldade, você não é uma pessoa que é boa naturalmente naquilo, e você exercita e pratica e estuda e fica naquilo, no máximo você vai se tornar mediano, até um pouco acima da média, mas você nunca vai ser excepcional naquilo. Então você gasta horas e gasta energia e gasta foco e determinação em uma coisa que nunca vai te deixar ser excepcional naquilo. Porque alguém que tem facilidade já vai estar naquele patamar. Você não vai conseguir competir com alguém que tenha facilidade naquilo. Então, a primeira coisa também. Não, antes de entrar nisso, é bom falar que existe facilidade, tá, gente? As pessoas são diferentes. Essa coisa de, talento não existe, o que importa são horas de dedicação. Mentira! Tem coisas que a gente aprende mais rápido, tem coisas que a gente faz com mais facilidade. Tem gente que vai falar em público muito melhor sem ter praticado. Tem gente que pode praticar pra caramba e ainda assim vai ficar meio travadinho. Então, você pode melhorar coisas que você não é tão bom, mas existe facilidade sim, tá? E teve uma época aí, uns anos atrás, a galera falava, não, todo mundo pode ser o que quiser. Não, a gente tem facilidade com algumas coisas. E quando a gente identifica esses pontos em que a gente faz com mais facilidade, que a gente consegue um resultado acima da média, mesmo às vezes com um esforço abaixo da média, se a gente coloca energia, coloca dedicação e coloca trabalho duro naquela direção, a gente se torna excepcional. E ponto fraco, a gente tem que trabalhar neles só o suficiente para que eles não estraguem o progresso do ponto forte. Então, sei lá, meu ponto fraco é que eu sou muito desorganizada com horário, muito ruim de planejamento, procrastino pra caramba. Cara, a minha procrastinação e a minha falta de planejamento não pode afetar o meu trabalho bom como boa comunicadora, como boa estrategista. Esse tipo de trabalho, de conseguir, cara, vocês me passam uma situação aqui, eu já consigo imaginar os cenários e passar isso pra vocês. Cara, isso vem com muita facilidade pra mim. E eu preciso aprender cada vez mais a fazer isso, porque vem com facilidade pra mim. Quanto mais eu aprendo, eu pego o assunto rápido, aquilo é uma bola de neve, entendeu? E aí, então eu tenho que trabalhar em ser mega organizado e ter um horário super estrito que vai tirar toda a minha energia? Não, mas eu preciso ter um mínimo de planejamento para que não afete negativamente as coisas que eu sou boa. Então, essa coisa de quando a gente tá na escola, né? Se você tira, sei lá, 10 em tudo e tira 5 em história. Teus pais falam, não, senta e vai estudar história. Tipo, você tirou, sei lá, física, química, matemática, tudo 10. História e geografia, você tirou nota ruim. Ah, vai ter que estudar mais história e geografia. Tipo, por que isso não faz nenhum sentido? E na verdade a gente sempre foi criada com isso, né? As pessoas prestam muito mais atenção no que tá faltando na gente. E a gente começa a prestar atenção na gente mesmo, é muito mais fácil pra gente falar o que a gente não é bom. Ah, isso aqui eu tenho dificuldade, isso aqui eu tenho dificuldade. E a facilidade é algo que a gente nem gasta muito tempo pensando.
E acaba sendo contraintuitivo, porque o que a gente é bom, a gente pode ser excepcional. O que a gente tem dificuldade, a gente no máximo vai ser mediano. Então, não adianta gastar tanta energia. Não queiram. Se você tem dificuldade em ser uma pessoa mais analítica, cara, aquilo é difícil. Ai, mas eu estudei engenharia. Mas talvez você simplesmente não seja uma pessoa analítica. Você vai querer passar a vida inteira ralando pra caramba, se esforçando pra caramba pra ser mediano numa coisa que alguém que é naturalmente analítico faz assim e é muito melhor que você. Não é melhor achar a coisa que você é realmente bom, naturalmente, uma coisa muito mais natural para sua personalidade, para seus interesses, para sua motivação e se tornar realmente excepcional naquilo? Você vai ser mais feliz e sua performance vai ser melhor. É uma coisa assim que o fato de que isso não é tão disseminado, das pessoas realmente procurarem ser melhores no que elas já são naturalmente boas, pra mim isso é uma aberração, assim, quase, sabe? Porque todo mundo podia estar muito mais feliz e muito mais produtivo se a gente buscasse fazer isso. Então esse conceito é muito importante, gente. A gente vai fazer esse trabalho aqui de identificar no que vocês são naturalmente bons, e a gente vai acabar identificando o que vocês são mais fracos, mas trabalhem nos pontos fracos o suficiente para mantê-los sob controle. Muito mais trabalho nos pontos fortes, porque eles que podem realmente levar a gente para frente. Isso dito, vou explicar um pouco como vai ser o exercício a partir de agora. Eu vou usar os 34 pontos fortes do Gallup, porque pra mim, assim, esse livro, esse teste são muito, muito bons. Foi, na verdade, o início da minha trajetória de autoconhecimento foi com esse livro, foi em 2015. 2015 foi assim, quando eu comecei a me tocar que, caraca, eu não me conheço o suficiente. 2016 foi o ano que explodiu minha mente, assim, que eu comecei a realmente ler muito mais sobre isso, estudar muito mais sobre isso. E pra mim, assim, é um dos assuntos mais interessantes que existem pra estudar. Eu adoro ler sobre tudo. Então, eu vou trazer vários elementos de livros diferentes, de testes diferentes, de teorias diferentes. Mas eu vou tentar trazer um jeito de olhar pra tudo isso meio que ao mesmo tempo. Fazer uma coisa mais holística, porque senão vocês vão ter que fazer todos os passos que eu fiz. E foram muitos passos, muitos anos estudando. Então, eu tô tentando trazer de um jeito que a gente consiga fazer não sei explicar isso. Uma coisa de uma vez, entendeu? Então a gente vai pegar elementos. Eu vou começar me guiando pelos pontos fortes do Gallup. Se você tiver vontade de fazer o teste, é só procurar na internet. É meio caro, tô até procurando agora. O teste simples, que te dá os 5 pontos fortes, custa $20. E o teste completo, que te dá a ordem dos 34, custa $50, que é tipo o preço do meu curso inteiro, né? Mas enfim, pra mim, assim, eu adorei fazer, mas eu nunca paguei, né? Eu fiz pela Unilever e pela Accenture, mas eu pagaria. Mas se vocês não quiserem pagar, não tem problema. A gente vai olhar a teoria dele inteira por aqui e fazer reflexão. É que o teste, querendo ou não, pode até ser um pouco, né, acho difícil, surpreendente, assim, totalmente diferente do que você imagina. Mas pode ser que tenha. Por exemplo, o Dani, quando ele viu o primeiro, eu tinha gostado, falei pro Dani, a gente comprou o do Dani a gente pagou. Eu falei pro Dani, putz, gostei muito disso, faz também. Primeiro ele olhou os 34 e ele falou, eu acho que eu sou isso, 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 isso. Aí no fim, dos 5 que ele tinha achado, 4 realmente eram e um foi meio surpreendente, que é a harmonia, que a gente não imaginava que o Dani era harmônico, porque o Dani é muito competitivo, mas ele é uma pessoa competitiva harmônica. Então, se você entender o conceito de cada um dos pontos fortes, dá pra você identificar em si mesmo. Mas, de novo, vai ser bastante reflexão. Então, a gente vai ter 4 aulas sobre os 4 tipos de pontos fortes que tem da Gallup. E eu quero que. Agora vem o exercício. Vou introduzir o exercício aqui agora. As próximas aulas a gente vai ver ponto a ponto. O exercício é, para cada um dos pontos, pensar em uma história que você usou aquela qualidade ou aquele ponto forte. Rita, mas vai ter alguns que não vão ser pontos fortes meus. Eu entendo. E nesse processo vocês vão perceber isso. Às vezes, sei lá, vai ter uma coisa analítica. Ai, não sei porque eu tô com analítico na cabeça. Acho que é porque é o primeiro aqui da minha lista. Analítico. Você fala, putz, quando foi que eu fui analítica? Você pensa, você pensa. Aí você acha uma situação ali que. Eu tentei, eu tive que analisar ali alguma coisa, eu tive que tentar provar aquela outra. Mas você percebe, mesmo quando você tá escrevendo a história, você já tá quase rindo, assim, tipo, cara, eu tô dando uma forçada grande aqui pra falar que eu fui muito analítica aqui. Ou, sei lá, uma coisa de planejamento. Você fez planejamento
momento, mas assim, você não cumpriu direito, entendeu? Você fez, até você tentou, foi mais ou menos, foi o melhorzinho que você fez, mas não foi tão bom. Escreve a história do mesmo jeito, procure a história mais forte que você tem daquele ponto. Se ela for fraca, tudo bem, você vai colocar você vai escrever, essa história não é tão boa. Você coloca de verdade, sejam honestos. Isso aqui não é uma entrevista, ninguém vai ler, só vocês. Então não inventem histórias. Acho que isso é meio óbvio, né? Mas sempre bom falar, não mudem a história. Escrevam a história como ela é. Isso não é prática para entrevista, gente. Isso aqui é só a reflexão, beleza? Então, para cada um dos 34, coloca uma história. Agora, Rita, eu vou escrever 34 histórias? Gente, depende um pouco de vocês. Se vocês querem realmente escrever a história toda para fazer esse exercício de lembrar cada um dos pontos, ou se você quer só colocar alguns bullet points, alguns tópicos ali do que foi a história. Se vocês quiserem digitar, tudo bem. Agora, só pensar não é legal porque vocês não conseguem contemplar aquilo, entendeu? Então, que tenha alguma coisa, pode ser que seja que funcione só pra você. Eu não sou uma pessoa de escrever bastante, eu gosto de escrever só alguns pontos, assim, as minhas anotações só eu entendo, mas eu entendo. Então, pra entrevista, né, quando a gente chegar no módulo de entrevista, é importante que você escreva realmente o estar, descrever a situação, descrever a tarefa, porque aquela história você precisa lembrar, né, na entrevista, tem que estar estruturada na sua cabeça de um jeito que vem ali facinho para você contar. Essas histórias não necessariamente você vai ter que contá-las. Talvez depois você vai resgatá-las e transformá-las numa história melhor para vender na entrevista. Mas nesse primeiro momento, ela não é para ser contada, ela não é para vender, ela é só para refletir. Então, se você não quer escrever muito da história, escreva o suficiente para você conseguir lembrar bem da história, você conseguir visualizar o que foi que você fez, o que foi que aconteceu. Escreva o suficiente para isso, mas escreva ou no computador ou à mão. Mas é importante conseguir olhar, porque a gente vai ter alguns exercícios indo e vindo nas mesmas histórias. Então, se você faz em um momento e não escreve, no próximo momento você vai ter que lembrar de novo, entendeu? E não vale a pena. Nesse primeiro momento, escreve o ponto que eu explicar, né, qual que é o ponto forte, e escreve na frente o melhor exemplo que você achar. Então, não achei nenhum, nada, zero. Nem forçando, nem tentando, não achei. Aí a gente deixa em branco, tá? Aí é claramente um ponto fraco, mas em geral são qualidades que a gente tem. É só que tem algumas que a gente vai fazer elas com mais dificuldade. Então você pode colocar lá, putz, tive muita dificuldade de fazer isso, fui obrigada a fazer isso. Mas são elementos que a gente acaba tendo. Então eu acho que todo mundo deve achar uma história para ilustrar cada um desses pontos. E aí a gente vai refletindo. Meu, eu fiz isso com facilidade, foi bom, eu me senti bem. Enfim. Então, primeiro momento, eu vou agora explicar os 34 pontos nas próximas 4 aulas. E vocês vão escrevendo as histórias. Beleza?